Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Antes de começar a aula, eu gostaria de chamar a atenção para a campanha Outubro Rosa. Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo de útero, tá? Então, vamos colaborar com essa campanha, ok? Pessoal, vamos começar a aula de hoje então, retomando um pouquinho o que vimos na aula passada, certo? Na aula passada, nós conhecemos os diversos tipos de fontes históricas utilizados no estudo da sociedade egípcia. Também compreendemos a importância da exploração do rio Nilo para a existência de uma sociedade egípcia. E também entendemos as origens e o processo de formação, do Estado no Antigo Egito. Ok? Na aula de hoje, iremos conhecer sobre os faraós e sobre os aspectos da vida e costumes dos egípcios. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2 na página 182. Prontos? O poder dos faraós. Os faraós, eles eram considerados senhores de todas as terras e senhores de todos os habitantes do Egito. A ele cabia tomar todas as decisões relativas ao reino. Por exemplo, ele comandava, os faraós comandavam os trabalhadores, eram eles que criavam as leis, eles coordenavam a defesa contra possíveis invasores, controlavam colheitas e a armazenagem dos grãos, eles mandavam distribuir os alimentos quando era necessário, eles encomendavam obras públicas e também cuidavam das finanças, administrando os impostos cobrados, ok? Para reforçar o poder desse faraó, eles apresentavam-se como representantes dos deuses na terra e falavam em nome dos deuses. Sempre que apareciam em público, eles vestiam-se com roupas especiais e com muita pompa. Então tinha uma diferenciação a partir das vestimentas. Eles usavam joias de ouro, pedras preciosas e também as chamadas insígnias. O que é uma insígnia? É um emblema, um sinal, um distintivo. Pode ser uma coroa, um brasão, um cetro, ok? São características, então, insígnias sagradas que eram utilizadas pelo faraó para reforçar essa imagem. Eles também praticavam esportes, para ficarem robustos e demonstrar força e agilidade. Os egípcios também acreditavam que o faraó era capaz de controlar as cheias anuais do rio Nilo. Mais do que um representante divino, eles consideravam ele um deus encarnado. A população sentia-se então protegida por ele, ok? Porque, de acordo com o que pensava a sociedade, os poderes divinos do faraó garantiriam colheitas abundantes e proteção. Ao mesmo tempo que desobedecer o faraó era considerado um crime, que era reprimido por sua força militar, por um exército, ok? E então ofender, desobedecer o faraó era uma ofensa direta à divindade também, Isso poderia provocar castigos, como fome, miséria, ou mesmo a morte, tá? Por isso, a maior parte dos egípcios não ousava contestar o poder do faraó. Essa imagem que eu trago para vocês, é uma miniatura de caixão. É a representação de Tutankhamon, Tutankhamon, com as insígnias que os faraós utilizavam. Nesse caso, a barba postiça, o bastão, um cajado com extremidade curvilínea, o mangual, que é uma haste com a correia na ponta, e o uraeus. O que é o uraeus? É um adorno sobre a cabeça no formato de serpente.
Então, nas mãos, a gente tem um bastão e o mangual, e sobre a cabeça, o uraeus, ok? No Egito, então, a forma de governo desse Egito antigo, ok? Era uma forma considerada uma teocracia. Dividindo a palavra, né? Percebam aqui, teu, que significa Deus. Cracia, poder, né? Então, é um poder divino, ok? Então, é uma mistura de poder político e religioso. Essa classificação se deve ao fato, então, do poder político do faraó estar baseado na religião e ele ser considerado a encarnação de um Deus. Em sociedades teocráticas, é mais difícil as pessoas contestarem o poder dos governantes, porque temem a opressão de forças militares, mas também temem ofender aos deuses. E, com essa ofensa, temem também os castigos, né? Já apresentei para vocês na aula passada, mas aqui ao lado está a imagem completa, né, do Tutankhamon jovem. Eles eram tratados como verdadeiros deuses na Terra. Na página 182, vocês vão ver essa imagem, né, que eu trago aqui ao lado. Pirâmides, religião e poder. Pessoal, as pirâmides egípcias são monumentos impressionantes, destinados a abrigar as sepulturas dos faraós e dos membros de sua família. Então, já vamos quebrar aqui uma das dúvidas que muito aparecem, né? As pirâmides não eram moradias, não eram os palácios dos faraós, ok? As pirâmides eram construídas para abrigar as sepulturas, para enterrar o faraó e pessoas importantes, né, da família ou, né, mais próximos do poder, ok? O próprio faraó acompanhava a construção da pirâmide, que o abrigaria quando ele morresse. No centro dessas pirâmides ficava a câmara mortuária, onde era guardado o corpo, então mumificado, do faraó. Para garantir seu bem-estar no mundo dos mortos, era importante que o indivíduo fosse sepultado com todas as provisões necessárias para sua sobrevivência. Então, geralmente ele era enterrado até com riquezas, com seus tesouros, mas também alimentos, né, provisões importantes para sobreviver. Era comum, então, né, depositarem nas tumbas miniaturas do que seria utilizado numa outra vida, né, no pós-morte. No caso dos nobres e dos faraós, isso incluía alimentos, móveis, estátuas, joias, jogos, armas, instrumentos musicais, tá? Que deveriam ser mantidos, ok? Em um local seguro, porque assim eles poderiam usufruir disso, né, nesse pós-morte. Graças a esse costume, as tumbas encontradas por arqueólogos trazem importantes e interessantes informações sobre a cultura egípcia. Mas nem todas as câmaras mortuárias ficavam em pirâmides, certo? Algumas eram subterrâneas, escavadas em rochas no meio do deserto. É o caso da tumba de Tutankhamon, encontrada no Vale dos Reis. O sarcófago do faraó Tutankhamon foi encontrado pelo arqueólogo inglês Howard Carter em 1922, que é este da foto ao lado, tá? No interior do túmulo, paredes foram pintadas com cenas religiosas e representações de deuses, a fim de proteger a passagem do faraó para o mundo dos mortos. Pessoal, a ideia era que essas tumbas nunca fossem encontradas, certo? Na crença deles, então, se esse corpo permanecesse ali, né, mumificado, e seus bens estivessem lá, essa pós-morte estaria assegurado. Então, por isso, era muito bem escondida, né, as tumbas, os sarcófagos, né? A ideia era que ninguém encontrasse, ok? Abram na página 183. Vamos resolver a atividade 1, exercício 1. A imagem a seguir
apresenta dois monumentos muito conhecidos, construídos no Antigo Egito. Aqui, pessoal, nessa imagem nós temos a Esfinge de Gizé e a Pirâmide de Quefren, construídas a mando do faraó Quefren, cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Ok? Bom, por que os faraós podiam mandar construir monumentos como esse? Bom, como nós vimos, porque eles eram muito poderosos. Eles dispunham de recursos e podiam ordenar que trabalhadores construíssem o que eles desejassem. Ok? B. Explique o subtítulo Pirâmides, Religião e Poder. Pessoal, as pirâmides eram túmulos, nada mais que isso, que os faraós mandavam construir ainda em vida para serem sua moradia quando eles morressem. Acreditavam que o corpo precisava ser preservado para que pudessem reviver no mundo dos mortos, cercado pelos objetos que valorizavam. Portanto, as pirâmides eram um símbolo de poder. Eram grandes monumentos que representavam o poderio do faraó e também da religião, porque eram construídos para assegurar que o faraó pudesse ter a vida eterna. Ok? Ao abrir na página 184, vocês vão encontrar a seguinte questão. Será que o faraó fazia tudo sozinho? Estudamos que o faraó era um governante com poderes absolutos, considerado dono de tudo o que havia no Egito e responsável pela prosperidade do reino, certo? Porém, organizar e realizar as obras de contenção e canalização das águas do rio Nilo, bem como o plantio, a colheita, o armazenamento de alimentos, não era uma tarefa fácil, né? Ela só era possível graças às pessoas que pertenciam aos vários grupos sociais do Egito. Então vamos começar nessa aula e terminar na próxima aula, quais são esses grupos, em uma sequência de uma hierarquia da pirâmide social. No topo da pirâmide, nós temos o faraó, como vocês podem ver na imagem aqui ao lado. O faraó, nesse caso representado é o Ramsés III, que governou o Egito no século XII a.C. Ele vivia cercado por uma corte composta de seus familiares e da nobreza, que eram grandes proprietários. Entre os anos 730 a.C. e 650 a.C., o Egito foi dominado pelos Kush, um reino africano ao sul da Núbia e ao sul do Egito. Nesse período, os faraós Kush, que governaram o Egito, ficaram conhecidos como faraós negros. Eles receberam essa denominação porque os grupos africanos ao sul do Egito tinham a pele mais escura que os egípcios. Localizado próximo da Ásia, o reino egípcio recebeu influências físicas dos asiáticos, dos africanos que viviam próximos ao mar Mediterrâneo e dos africanos subsaarianos. Portanto, eram negros mestiços. Tá? Então não se confundam com filmes que às vezes trazem a imagem dos egípcios como brancos. Eles eram mestiços, eram negros mestiços. Ok? 2. Aqui nós temos ao lado o vizir. O vizir era o auxiliar mais importante do faraó, ok? E era seu homem de confiança. Ele supervisionava as grandes obras do Egito e auxiliava o faraó na administração do império, dando-lhe conselhos, executando suas ordens e cuidando para que os demais habitantes do Egito obedecessem. Essa imagem é uma representação do vizir Ptahhotep, que auxiliou o faraó de Jacaré, cerca de 2.400 anos antes de Cristo. Ok? Então vocês vão perceber que é uma sociedade hierarquizada, certo? Bom, pessoal, na aula de hoje conhecemos alguns aspectos da vida dos egípcios e aprendemos sobre o faraó. Começamos a ver que ele não fazia tudo sozinho, assunto que continuaremos na nossa próxima aula, ok? Essa imagem ao lado
é uma imagem de um dos 80 sarcófagos descobertos, né, na última semana no Egito, na região de Saqqara. Essas tumbas têm cerca de 2.500 anos e nunca foram abertas. E ainda tem muita coisa a ser descoberta, né? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula. Reforçando, vamos divulgar a campanha Outubro Rosa. Um abraço a todos e até semana que vem.